Boa noite! Como é que vocês estão? Herdeiras novas, herdeiras novatas, herdeiras das antigas. Inclusive, sejam muito bem-vindas, novas herdeiras. Essa é a primeiro encontro aqui da SBS que vocês estão presentes, né? Então, seja muito bem-vindo, primeiro de muitos. Inclusive, eu quero saber aí quem é herdeira novata e quem é herdeira das antigas. Coloca aqui para mim no chat para eu saber se você é herdeira. Primeiro encontro oficial, né? Porque a gente já teve encontro ouro, mas esse daqui é o oficial, né? Então, Ana Letícia, boa noite. Acredito que tem muitas novatas e novatos, né? Maravilhosas. Então, bora lá, gente. Bora. Que aqui eu vou falar para vocês hoje como que você vai se posicionar como especialista em skincare. Os primeiros passos, quase antiga, 2024, que legal. Então, e eu quero começar falando, né? Eu acredito que é muito legal quando a gente traz essa questão do posicionamento, mostrando como não fazer e como fazer. Então, é isso que eu vou trazer aqui nessa aula. Eu vou falar para vocês como é que vocês vão se posicionar. É só botar o especialista skincare na bio, né? Não é bem assim, né? Então, vou falar como é que vocês vão se posicionar daqui para frente. Vou falar os principais erros, né? E qual que é a forma ideal de vocês se posicionarem. Combinado? Então, gente, hoje eu me empolguei, vou ser sincera com vocês. Tem encontro que eu me empolgo, aí eu faço um monte de slide, né? Esse encontro foi desses encontros que eu me empolguei no tema. E aí, como eu dei uma empolgada, né, também, eu vou direto ao ponto aqui, né? Porque eu sei que vão surgir dúvidas ali no meio do encontro também, e a gente vai conversando, tá? Para eu ir ajudando vocês. Então, bora lá. Quais são esses erros mais comuns, né, que vocês cometem aí quando vocês vão se posicionar? O primeiro erro que eu sei que vocês cometem é porque vocês não usam a percepção que vocês têm a favor de vocês. Quer ver exemplo? Vamos lá, vamos ver os exemplos. E aí eu quero saber se eu conheço bem vocês ou não, né? Vamos lá. O que vocês chegam falando, né? Ai, Gabi, mas eu acho que eu não vou conseguir, né? Não vai dar certo, porque esse serviço, né, de orientação de skincare ainda não é muito conhecido. Então, o que a gente tem que fazer, né? Ao invés de ficar se lamuriando, né? Ficando, ai, ó vida, ó céus, né? Aqui não tem postura, herdeira não tem postura de vítima, né? Então, ao invés de usar, esse serviço ainda não é muito conhecido, porque isso, porque aquilo, a gente vai se posicionar justamente dessa forma. Esse serviço que poucas pessoas sabem, inclusive é conhecido lá na Europa, vai mudar a sua pele, né? Então, e isso, gente, isso daqui eu tô dando um exemplo, né, de como que você pode usar a seu favor, tanto numa conversa, né? Se você achar que a pessoa tá pensando nisso, você pode falar isso, ou principalmente ali no Instagram, nas redes sociais, né? Porque mesmo que você não vá fazer conteúdo, é importante, é muito interessante você começar a se posicionar, né? Não precisa iniciar com uma super frequência de conteúdo, mas você pode já postando uma coisa ou outra que vai te posicionar como essa pessoa reconhecida, né? Essa pessoa que tem valor, que é o que a gente quer gerar com o posicionamento. O posicionamento tem muito a ver com a percepção que a gente gera, certo? Então a gente vai virar essa percepção a nosso favor. Se a percepção que a gente acha que as pessoas estão tendo é que, né, esse serviço não é muito conhecido, isso pode gerar desconfiança, você vai mostrar justamente que é porque esse serviço é pouco conhecido, que poucas pessoas estão fazendo e que é a grande novidade que vai melhorar a pele da pessoa, entende?
Ai, Gabi, mas os clientes estão muito desconfiados pelo número de danos causados por alguns profissionais, né? Eu sei que vocês pensam em, ai, mas e se acontecer alguma coisa, né? E, gente, ó, isso é um fato. Tem muito procedimento dando errado aí, né? Tem profissional irresponsável. Daí, o que a gente tem que fazer também? Usar isso ao nosso favor. Ó, diante de tantos casos de danos à pele das clientes, eu resolvi me pronunciar. Ou então você pode falar assim: é por isso que eu atuo com skincare, porque eu sei que é a forma mais segura de gerar resultado para sua pele. Entende? Então, gente, a gente vai virar essa percepção, usar essa percepção a nosso favor, tá bom? Hoje vai ter chamada, Lari. Gabi, mas tem muita concorrência na área. Quem aí fica com medo, gente, por causa da concorrência, ou porque está começando, né? Ai, Gabi, mas e se perguntarem se eu sou dermato? Aí você vai falar o seguinte: olha, eu não sou dermato, né? Eu sei que tem muita gente hoje em dia, né, atuando na área. Eu não atuo, né, com consultas, não sou dermato, mas eu trabalho aqui com acompanhamento que gera resultado. Justamente porque eu percebo que muitos clientes não conseguem resultado com uma simples consulta e me procuram por isso. Dá uma olhada aqui. Inclusive, você pode até colocar assim, ó, inclusive eu tenho uma cliente que pensava igualzinho você e olha só o resultado dela. Entende? A gente entende o que a pessoa de fato está percebendo e a gente joga isso ao nosso favor. Eu sei que é desafiador, gente, mas isso daqui é um exercício. Justamente por isso, Mari, porque muitos não vão ter resultado com uma consulta, com apenas uma consulta, com vários produtos e que não vai ter nenhum acompanhamento, né? Uma lista de produtos caros que não vai te acompanhar. Você tá ali para de fato acompanhar e para chegar no resultado, para estar ao lado dessa pessoa. Tá bom? Então, gente, posicionamentos que são interessantes, né? Muito mais do que você falar, sou especialista em skincare. Claro que sou especialista em skincare, é maravilhoso, tá? Sou especialista em skincare, é maravilhoso. Inclusive, quem quiser, né? Pode sim colocar na bio, né? Mesmo que você esteja em formação, não precisa botar informação, não. Coloca já especialista em skincare. Se for para botar, coloca logo, tá? Porque informação acaba com a sua credibilidade, tá bom? Então, você já pode sim se posicionando como especialista em skincare, mas talvez mais interessante até do que se posicionar como especialista em skincare, você vai falar assim, ó, por aqui eu não vou ficar te empurrando procedimentos. Eu não sou mais uma consultora de beleza. É por isso que eu não trabalho com consultas avulsas, né? Vai uma consulta, aí não te acompanha, não sabe como é que ficou sua pele, não gera resultado. Não vou te indicar mais um produtinho, nem vou dar uma olhadinha na sua pele. Eu preciso te avaliar e te individualizar. Então, gente, alguém te mandou um direct, me dá uma dica, né? Um familiar, agora você é especialista em skincare, me passa aí um produto. Olha, fulano, eu não vou te indicar mais um produtinho, eu não vou dar uma olhadinha na sua pele, porque não é dessa forma que você vai ter resultado. Eu preciso avaliar a sua pele, seu tipo de pele e individualizar essa orientação. Mari, então é disso que a gente está falando. Tudo isso daqui também já se aplica para você, tá bom? Rê, tive uma paciente que veio de uma dermato justamente com esse discurso de não ter resolvido em uma consulta, tá vendo? Então você pode falar isso, inclusive muitos me procuram, né, vindo de outros profissionais, porque não tiveram resultado. E olha só o resultado que minha cliente teve. E ter gasto muito dinheiro com produtos que não atenderam a necessidade dela. Então, tudo isso daqui, gente, são formas de você
vocês usarem a favor de vocês. Se quiser, pode sim colocar na bio de vocês, especialista skincare, né? A gente tem aula de Instagram, né? De arrumando a casa, né? Ali na etapa 2 do Focus, para quem quiser se aprofundar mais em que exatamente botar no Instagram, né? E tem também o Instagram de milhões, que foi bônus, né? Para algumas aí ganharam esse bônus, que é maravilhoso também. Então, isso daqui eu tô falando do posicionamento geral, do que é mais importante para vocês, gente. Porque aqui eu não vou ficar falando exatamente o que você vai botar na bio. Para mim, o mais importante dessa aula aqui é que vocês saiam daqui entendendo o posicionamento, tá? Que vocês entendam de fato o que vocês querem que as pessoas percebam você. E é muito legal a gente ir na contramão do que o mercado tá fazendo, sabe? Pode colocar sim, Cris, tá bom? Então, aqui a gente vai falar muito mais dos princípios do posicionamento, tá bom? Então, isso daqui tudo é princípio que você pode... todo mundo fica empurrando mais o procedimento. Senta na cadeira do profissional, vai empurrar um botox, né? Aqui eu não fico empurrando empurrando mais um procedimento. Eu faço um plano de tratamento para você, mesmo que você faça o procedimento também. Entenderam, gente? Entenderam? Ser difícil, eu sei que esse negócio de posicionamento, de você perceber o que as pessoas estão pensando e ir na contramão, é difícil. Mas ser difícil para a gente que está aqui juntas, né, nessa sociedade, a gente fala sobre isso. Ser difícil é ótimo para a gente, porque a gente sai ganhando muito, tá bom? Então, gente, segundo erro, né? Então, primeiro erro foi não levar em consideração a percepção que você está tendo. Precisa ser intencional. Eu acho que as pessoas vão pensar isso, né? É isso que eu vou dizer para as pessoas. Porque é você pensar no que pode gerar de percepção. Eu não atuo aqui com consultas avulsas, né? Eu não vou te passar uma lista enorme de produtos e te largar. Entende? O segundo erro é não levar em consideração seu cliente ideal, que valoriza seu trabalho. Então, gente, a gente vai buscar se comunicar, não é com concorrente, porque eu vejo que muitas vezes, na hora de vocês se posicionarem, vocês se posicionam pensando no colega de vocês. Vocês não pensam no cliente de vocês. Vocês pensam em vocês e, às vezes, no colega de vocês. Ou seja, vou explicar. Que eu também era assim, tá? Quando eu comecei a postar no Instagram, por exemplo, eu morria de medo de outro médico falar de mim. Entende? Então, eu postava muito mais para me defender do que para conversar com quem era meu cliente. Olha que doideira que a gente faz, gente. E o outro colega não tá nem aí para você, tá fazendo dele, sabe? Profissional bom mesmo, gente, não tá nem aí para você, né? Tá fazendo dele. Entende? E se alguém falar mal, provavelmente é aquele profissional ruim que tá sem cliente, que não tem mais o que fazer. Aí você vai ligar? Não vai ligar, né? Porque a gente tem que entender também quem que a gente vai ouvir, tá bom? Então, gente, o segundo erro é não levar em consideração o seu cliente ideal. Vocês ficam pensando no concorrente, ficam pensando no que vocês iam gostar de ver. E, gente, a Rê até falou dessa coisa da persona, né? É algo que é um conceito mais complexo, porque eu vejo que muita gente que ensina persona fica fosforilando muito, sabe? Qual que é qual que é se é ensino fundamental, médio, qual que é a profissão da pessoa, não precisa dar um nome, tem coisa que não precisa, gente. A gente entender como essa pessoa pensa, o que essa pessoa sente, e levar em consideração o quê? Isso daqui que eu vou falar para vocês agora é o mais importante sobre essa tal de persona, tá?
Que é o quê? É a gente se comunicar com o nosso cliente ideal. Quem que é o nosso cliente ideal? O nosso cliente ideal é o cliente que valoriza resultado, né? É o cliente que, ao invés de o importante para ele não é de repente, se você tiver a clínica luxuosa, ótimo, mas o importante para ele não é a clínica luxuosa. O importante para ele é ele ter o resultado dele. E vocês vão ser capazes de entregar isso, sabe? Então, gente, que legal, Manu. Ó, o time vai ajudar algumas outras perguntas. Karine, isso você vai entender melhor na etapa 1, mas eu vou pedir para o meu time te ajudar aqui, tá? Te dar uma luz, que esse não é o foco do nosso encontro hoje, senão a gente vai dispersar muito da aula, tá bom? Então, é o cliente que valoriza resultado, tá? E quem que eu percebo exatamente, Manu? Exatamente, olha o resultado que a gente consegue gerar, né? E quem que eu percebo que valoriza? E Karine, inclusive, caso você não seja respondida, copia a sua pergunta e qualquer coisa manda para o nosso suporte, tá? Não é para ficar com dúvida aqui, não é para ficar sem ser respondido, tá bom? Então a gente vai te ajudar. Então, quem que eu percebo que valoriza, né? Qual que é o tipo de cliente que valoriza e que a gente precisa se comunicar com ele? Primeiro, a gente acha que é só cliente rico, né? Que é só o cliente rico que vai pagar R$300, né? Aliás, gente, deixa eu fazer uma pesquisa aqui com vocês, que eu sei que aqui tem especialista das antigas, tem especialista mais nova, né? Então, quem já vendeu consultoria, por quanto que vocês venderam? Sejam sinceros, tá? Vamos fazer uma pesquisa aqui com vocês, quanto vocês estão cobrando aí na consultoria. Respondemos aqui, Karine. Então, quanto vocês já cobraram, né? Porque, assim, a gente acha que, mais de R$300, Mariane maravilhosa, 397, ótimo. Quem já fez? Quem não fez não precisa botar, tá? Quem já fez? Quem já vendeu, me conta aqui por quanto que você vendeu. A gente vai falar um pouquinho de precificação, tá bom? Então, gente, não é só o cliente que é rico que valoriza, tá? Muitas vezes, a Lari atualmente 497, maravilhosa. Jéssica, chama nosso time também, tá? Fica tranquila que a gente vai resolver. Vendi várias por 300 e uma por 500. Boa, Grace. Vendi o pacote 5 sessões de microagulhamento mais indicações de produto por 1.100. Fico com receio. Tudo certo, Jé. Vamos falar sobre isso, tá? Beleza, Rê. Gente, às vezes o cliente chega com o rosto todo maltratadinho, né? Que é aquele cliente que realmente está precisando, realmente tem um melasma, realmente tem uma acne. Ele valoriza, ele junta aquele dinheirinho, sabe? Então, muitas vezes a pessoa não tem condições, mas ela valoriza aquilo, é importante para ela. Então, ela paga sim, tá? Muitas vezes, até se você flexibilizar a forma de pagamento, né? Ajuda também. Tainara, maravilhosa, 400, novata. Silvânia, vamos falar melhor sobre essa questão da precificação da consulta, tá bom? Segura aí que a gente já vai falar sobre isso, é tema da aula de hoje também, essa questão da precificação. Então, primeiro, cliente que não tem, mas foi legal saber aqui de vocês, tá? O cliente que não tem condições. Boa, Rê, vamos vender muito, fica tranquila. Cliente que não tem condições, mas realmente precisa e valoriza. Segundo, gente, esses daqui, inclusive, são os meus clientes favoritos, tá? Não é o cliente rico que é meu favorito. Esses daqui são os meus clientes favoritos. É o cliente que
realmente precisa, né? Realmente está com aquela queixa ali, aquela pele judiadinha. A segunda, cliente que já tentou de tudo. Às vezes ela nem tem uma acne tão grave assim, né? Algo simples, mas aquilo incomoda ela, aquele melasma incomoda ela. E ela já tentou de tudo. Ela já foi outro profissional, já tentou outro método, às vezes já usou Roacutan, já fez o laser, já fez não sei o quê. Então, se comunique intencionalmente com esses clientes, né? E a gente vai aprender como comunicar com esses clientes, tá? Você vai falar por que a sua forma funciona. Por exemplo, quando eu vendia, né? Quando eu me comunicava muito com o cliente final, eu vendia muita consultoria de acne, falando, por exemplo, do porquê que não era com anticoncepcional que ela ia ter resultado, porque se ela parasse o anticoncepcional, ia voltar a acne, aí ela ia ficar usando para sempre. Por que as outras soluções não funcionam? Por exemplo, você já viu, né, para quem faz procedimento, você já viu alguém ir fazer um procedimento injetável e ficar com o rosto todo artificial, ou ficar com aquela pele toda... tá até bonito o contorno, mas a pele toda cheia de acne, cravinho, inflamada, né, cheia de manchas. Aqui eu acredito que a gente precisa cuidar da beleza como um todo. Isso inclui o cuidado com a pele, né? Então, muitas vezes você sai insatisfeita do seu procedimento porque não olharam para sua pele, né? Porque não fizeram um plano de tratamento. Boa, Rita, maravilhosa! Inclusive, trouxe seu exemplo aqui hoje, para falar hoje. Então, por que a sua funciona? Porque você está associando, né? Então, eu trouxe até alguns exemplos, né? Porque você faz um acompanhamento premium, não é só falar, porque eu sou especialista em skincare, porque eu trabalho com skincare. Não, porque você vai acompanhar essa cliente de forma individual, de forma personalizada, porque você vai atuar nos pilares da causa, né? Você não vai só tratar a espinha, você vai atuar na causa, né? Você vai ajustar, você vai otimizar essa rotina, você vai equilibrar a pele. Eu vou avaliar a sua pele, eu vou considerar os 16 tipos de pele, eu vou avaliar o que você já tem, o que você já usa, eu não vou te dar mais uma lista de produtos caros, eu não vou te vender só mais uma consulta, não é, eu não vou te oferecer só mais uma consulta avulsa, eu nunca mais vou te ver. Eu vou realmente te acompanhar aqui. Eu vou te gerar resultado com ou sem procedimentos, de forma não agressiva, de forma não invasiva, por exemplo. Eu vou gerar resultados para você sem precisar de Roacutan, sem precisar de medicamento. Então, tudo isso é posicionamento, gente. São coisas que você pode falar para mostrar o porquê que você é diferente. Entende? Terceira persona aqui que eu acredito que eu percebo que valoriza o cliente rico, né? Sim, a gente não pode esquecer dele que sim, cliente rico também é bom, tá? E às vezes o cliente rico, gente, eu já recebi, né, algumas clientes que elas só queriam que eu montasse a rotina de skincare, nem tinha nada na pele, né? Também é um cliente ok. Não é o cliente mais comum. E aí, gente, esse que é o problema que eu vejo quando vocês já ouviram. Deixa eu fazer outra pesquisa aqui com vocês. Vocês já ouviram falar desse negócio de high ticket, né? Não sei o que, consultório high ticket, paciente high ticket, não sei o que, vender high ticket, tudo high ticket agora? Coloca sim ou não, para eu saber. Não é só o high ticket, né? Porque eu vejo que muita gente insiste em querer se comunicar só com high ticket, mas não é o cliente mais comum. Nem é a melhor cliente, né? Que essa cliente que sim, não, beleza. Algumas vocês já ouviram. Legal saber que algumas já ouviram, outros não. Só para eu saber o que vocês estão ouvindo por aí. Mas legal. E quarto tipo de cliente que eu percebo que valoriza é o cliente que não tem tempo a perder.
ele quer aquela solução rápida, ele não quer ficar pesquisando, ele quer contratar para você montar a rotina para ele, não quer pesquisar, né, como melhorar. Ele viu ali se gerou resultado, ele nem às vezes nem te pergunta, só passa o Pix aí, ele não comenta em um post seu, né? Ele não engaja, ele só compra. Tá? Também não é o cliente mais comum. Então, gente, os meus clientes favoritos, né, são esses dois. O cliente que não tem tanto condições, mas realmente precisa e valoriza. Então, o cliente que realmente está com aquela queixa ali, com aquela pele mais judiadinha, né, e mesmo não tendo condições, ele valoriza. Ou então, o cliente que não tem aquela pele tão judiada, mas tem uma queixa e ele já tentou outras soluções que não ajudaram ele, são os seus clientes favoritos. Então a gente vai se comunicar intencionalmente com esses clientes, tá? Daí, gente, o que é interessante, né? Porque eu vejo que vocês começam a produzir conteúdo sem, né, sem muito critério. E aí, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Inclusive, a gente está falando aqui dos erros, né, que vocês podem cometer. Vamos fazer o exercício desse conteúdo assim, ó. Que ela se colocou no lugar da cliente, né? Inclusive, uma aluna minha, ela fez um conteúdo assim. Quando você já está se estabelecendo financeiramente e começa a acabar seus produtos de skincare. Gente, quem vocês acham que ela atraiu com esse conteúdo que viralizou? Que tipo de cliente que vocês acham que ela atraiu com esse conteúdo? Quando você já estava se estabelecendo financeiramente e os seus produtos skincare começam a acabar. Vocês acham que ela atraiu um cliente que tem condição financeira de pagar a consultoria dela, né? Porque assim, se ele não consegue nem pagar, né? Se ele tá sofrendo ali porque acabou um produto skincare, né? Então, exatamente. Cliente que não tem dinheiro. Cliente que não tem dinheiro, que não acabou um produto skincare, ele não conseguiu nem comprar. É claro que é engraçadinho, é um meme, né? Mas tem que ter esse cuidado, né? Como que eu faria, né? Quando você tá na semana do casamento da sua amiga, na semana da sua festa e aparece uma espinha, né? Ou então, quando você faz um procedimento para ficar linda e o seu melasma piora com efeito rebote, entende? É muito mais vantajoso, você vai atrair muito mais cliente que realmente é o seu cliente ideal, que é o cliente que tá ali com aquela acnezinha chata, que já sofreu efeito rebote com melasma. Perceberam, gente? A diferença de você fazer de forma intencional, quando você pensa, eu quero atrair o cliente que realmente está com aquela questão que está incomodando, né? Ótimo para você, Cris. Daí, gente, não faça assim, né? Se ficar se preocupando com os outros profissionais de concorrência, faça assim, se preocupar com o cliente. Inclusive, deixa eu falar para vocês. Essa minha cliente, que eu até mostrei o antes e depois dela aqui para vocês, ela, gente, é uma cliente que é influenciadora, né? E ela começou a postar o caso dela nas redes sociais, na evolução dela com o tratamento que eu estava fazendo com ela. E aí, gente, vocês não vão acreditar. Um dermato começou a repostar ela, pegar os vídeos dela e começou a repostar, amiga, tá perdendo a luta. Skincare não é tratamento de acne. Esse Azelã não faz nem cócegas nesse caso. Então ele começou a zoar o tratamento dela, falando que ela não ia ter resultado, não sei o quê. E ela, tem gente que segue ela, que legal. E ela fez, né, inicialmente o tratamento dela comigo e a pele dela ficou linda, maravilhosa. Então, gente, o antes e depois dela aqui, né, quando ela
estava seguindo o tratamento certinho comigo. Depois ela começou também, né? Eu já puxei a orelha dela, porque ela começou a fazer um monte de teste de outra marca, não sei o quê. E eu falei, tudo bem, né? Mas ela chegou no objetivo dela, né? Ela fez esse alinhamento comigo. Ó, Gabi, não tem problema se eu tiver uma máquina em outro, mas eu preciso testar aqui os produtos. Então, é interessante, por quê? Porque muitas de vocês, né, deixariam, iam ficar morrendo de medo, né? De postar em uma cliente, né? O que o outro colega vai pensar? Gente, o colega estava reclamando publicamente do tratamento que eu orientei para ela. E aí, a gente entra até no questionamento, né? Será que ele estava errado? Né? Será que ele estava errado? Quem está certo? Gente, eu acredito que o resultado sempre fala mais alto, né? Então, assim, ele falou, não vai dar certo, não vai dar certo. Aqui, ó, deu certo, tá vendo? Então, o resultado sempre fala mais alto. Mas, independentemente disso, eu acredito que ele estava certo. Em que sentido? Em que sentido? Ele se posicionou, sabe? Então, ele estava fazendo o trabalho dele, na casa dele, que é a rede social dele. Postou o vídeo do que ele acreditava do tratamento, né? Porque ele acredita que é o Rocutan, né? Que o Rocutan salva tudo, não sei o que, não sei o que lá. Que o raio não faz nem cócegas. E aí, acho que é Lua Costa. Eu sou ruim com nome à beça, gente. De fato, eu não acredito que foi ético, mas assim, né? Eu acredito que talvez ele poderia ter tampado a cara dela, né? Porque ele realmente divulgou ela, né? E foi durante o tratamento, então isso gerou muita insegurança nela também. Inclusive, eu conversei a beça com ela para ajudar ela a seguir direitinho, né? Porque o outro médico falando que não ia dar certo, né? Ela ficou insegura, mas a gente conversou, dei apoio para ela. Mas assim, ele fez o trabalho de posicionamento dele também, sabe? Então, na casa dele, ele fez o trabalho dele também que ele tinha que fazer. Ai, Gabi, mas e se eu fizer um conteúdo e falarem mal? Gente, sempre pensa no seu cliente ideal. Se você fizer o conteúdo pensando no seu cliente ideal, se falarem mal, provavelmente não é o seu cliente ideal. Então, gente, Instagram não é para vocês só agradarem, né? O Instagram é o trabalho de vocês também, né? E aqui eu tô falando Instagram, né? Mas é vitrine de vocês, é a rede social de vocês, é algo para vocês, de fato, ganharem dinheiro com isso, né? Levarem a sério, ganharem dinheiro com isso também, né? Exatamente, ele estava tentando vender o serviço dele, exatamente. É esse o ponto, Evelyn. Que ele fez certo né? A única coisa que eu achei errada mesmo foi ele não ter. Ele poderia não ter preservado a imagem dela, né? Então, não divulgado o rosto dela e tudo mais. E eu acredito que tem uma forma menos grosseira de se posicionar. Acho que ele foi um pouco grosseiro ali. Mas ele fez certo, porque ele estava vendendo o peixe dele, que é o Rokutan, que ele acredita. Entende? Então, gente, se posicionar também isso, também dar a sua opinião, né? De, olha, isso daqui funciona por causa disso. Então, se falarem mal, não é seu cliente ideal. Então, gente, eu quero que vocês entendam aqui que o seu maior concorrente não é o outro profissional, mas é muitas vezes a sua própria confiança, né? E a sua confiança vem do quê? Do seu conhecimento. Por isso que eu falo, estudem sim, mas não procrastinem estudando, né? A sua postura, a forma que você fala, os resultados que você gera, gente. É por isso que eu falo para, independente do seu momento, Gabi, mas eu já tenho vários clientes. É muito interessante você seguir ali a etapa 1 do Focus para você ter a sua primeira cliente modelo. E aí, gente, já trazendo até um pouco da precificação, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
A gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão. E aí, gente, olha só que legal, né? Se posicionar é muitas vezes, né? Vocês estão pé da vida aqui no chat. Absurdo, né? Não sei o quê. Isso significa que ele fez um excelente trabalho de posicionamento. Porque posicionar é polarizar, é desagradar. Então, quem concorda com ele vai aplaudir. Ele vai ser o melhor. E eu, assim, eu não tô falando que eu concordo com ele, tá? Eu tô mostrando para vocês um exemplo de posicionamento que eu discordo, mas que eu tô trazendo aqui como exemplo para vocês, como exemplo do que é se posicionar. Entende? Ele se posicionou, tá? E isso é importante para atrair o cliente ideal dele. Isso foi importante para atrair o cliente ideal dele. E eu não tô falando que vocês têm que fazer isso, tá? Eu tô falando que é importante vocês se posicionarem. Eu trouxe uma situação aqui extremamente chata para trazer para vocês também o outro lado da moeda, sabe? Que ele tá ali na casa dele, ele tá, né? Claro que tem formas mais elegantes de se posicionar, poderia ter preservado a imagem da cliente, ter sido mais cuidado. Tem milhões de coisas que estão erradas. Mas ele polarizou, ele se posicionou. Então, gente, muitas vezes é importante a gente conseguir falar a nossa opinião, né? Eu já fiz vários conteúdos, né? Falando, né, sobre o Roacutan, por exemplo, principalmente na época que eu atendia muito acne, e que, assim, eu levava muito hate no sentido de muita gente falando mal de mim ali nos comentários. "Ai, não, porque o Roacutan resolveu a minha vida, não sei o que, não sei o que lá". Tudo certo. Aquelas pessoas que comentaram não eram as minhas clientes ideais, entende? Colega de trabalho é quem trabalha na mesma profissão de você. Exatamente, concordo. Concordo. Então, gente, vocês são muito únicas e eu quero que vocês entendam isso aqui também, porque isso vai fazer parte do posicionamento de vocês. Essa confiança que vocês vão construindo, gerando resultado, entendendo que o que vocês vão fazer aqui é único, né? Isso tudo faz parte do posicionamento de vocês. Por isso que a aula de posicionamento é extremamente complexa, porque a gente passa por várias coisas, né? Parece que é só o Instagram, a bio, né? Conteúdo, não. É a nossa confiança, né? Vai muito além desse superficial. E esse papo aqui que a gente está tendo é um papo super, super profundo e muito proveitoso também para gente. O terceiro erro aqui que a gente vem falando, né, dos erros, é você achar que o posicionamento é identidade visual. E posicionamento não é identidade visual, gente. Não é botar o blazer, não é botar um caramba, batom vermelho, água na taça, né? Não, isso não é também posicionamento. Mas é claro que importa. O seu visual que você transmite importa, principalmente quando você tem coerência nesse visual. E, gente, nem sempre eu tive essa coerência no visual, porque hoje em dia eu sinto que eu consigo transmitir quem eu sou com o meu visual, mas nem sempre foi assim, tá? Mas nem sempre foi assim. Eu já fiz todos esses ensaios de fotos aqui, ó. Eu com aquela foto clássica, né, da formatura, né, com o jaleco, né, achando que estava abafando, gerando máxima autoridade, só que não, né, porque isso daqui tem cara de recém-formada, né, então gera incoerência, né, como é que eu vou confiar num recém-formado? Então, cuidado
E eu pensando em fazer assim, quando me formar. Aí, gente, essa foi minha história, né. Aí na segunda foto, né, aí eu falei assim: "Nossa, esse negócio de blazer e batom vermelho, eu acho que é isso. Acho que é isso que tá faltando para gerar autoridade". Aí fiz as fotos de blazer, batom vermelho. Cri, cri, porque não era eu essa pessoa aqui, aquela cara de metida, né. Quem nunca, né. E a terceira foto foi o extremo oposto, né, que foi assim: "Nossa, agora eu preciso fazer um ensaio de foto, já que eu fiz aquele de blazer e não deu certo, né, agora eu preciso fazer um que, assim, passe bastante acessibilidade, assim, tem que ser bem comfy, tem que ser comfy de confortável, assim, vou fazer um ensaio que de moletom rosa, né. Gente, olha isso, a carinha de criança, moletom rosa, né. Aí não dá também, aí não dá. Então, gente, tem que tomar cuidado com isso, com gerar incoerência, né. Exatamente, não precisa ser 880. Encontra a sua vibe, né. Sabe qual que é a minha sugestão para vocês, né, é você olhar para o que o mercado está fazendo, tá, estão fazendo, bota lá no Pinterest, né, profissionais da área profissional, né, da área da estética. Aí você vai ver o que as pessoas estão fazendo, aí você vai fazer parecido, mas diferente. Vou explicar. Tem uma frase que é o seguinte, né, dentro do posicionamento: "Seja parecido o suficiente para ser comparado". Então precisa ser um pouco parecido, porque tá vendo, gente, esse blazer aqui, blazer, batom vermelho, é algo que destoa muito da área da estética, da área da saúde, que são mais tons brancos, né. Então nem parece uma profissional da saúde, né, que você bate o olho assim. Então, você tem que ser minimamente parecida para a pessoa bater o olho e entender que é uma profissional da área da saúde, né, a não ser que você seja isso daqui, aí você pode usar, tá. Se você realmente transmitir e segurar esse posicionamento de blazer e batonzão, ótimo. Se você for essa pessoa, ótimo. Mas não, a gente não sustenta quando a gente não é, entende? E aí vocês vão olhar, né, para o que as pessoas estão fazendo e a tentar adicionar um toque seu, de repente uma cor diferente, né. "Ah, a minha cor vai ser essa, eu vou trazer bastante isso daqui na minha cor". Ou então, eu vou usar um estilo diferente, né, o meu estilo é mais romântico, então vou passar o profissionalismo, aí eu vou puxar um pouquinho do romântico. Não sei, você vai puxar uma coisa sua que é um pouquinho diferente do que tá todo mundo fazendo, entende. Então seja parecido o suficiente para ser comparado, mas diferente o bastante para ser escolhido. Então tem que ser um pouquinho diferente para a pessoa bater o olho: "Nossa, essa daqui, ela não tá querendo parecer algo, não tá querendo fazer igual todo mundo", tá. Hã exatamente, Lavínia. Não tem problema, né, usar roupa social se essa for você no dia a dia, né. Hã Tem que ser com naturalidade, com certeza. Exatamente, exatamente. Então isso daqui para mim é muito mais quem eu sou hoje em dia, né, muito mais, até aqui eu tô dando uma aula, mas ó, às vezes os detalhes, né, botei essa golinha que eu acho que transmite mais quem eu sou. Então, todo esse golinhas, laços, flor, toda essa vibe aqui é muito eu. E isso daqui, gente, parece que é o mesmo ensaio, mas são ensaios diferentes. Foram 2 ensaios que eu fiz. Acho que um foi em 2024 e outro em 2023.
Então, a gente vai se encontrando cada vez mais e a gente passa essa coerência, entende? Então, cada vez que a gente... É óbvio que no início é mais difícil, mas é essa a minha sugestão. Olhar para o que o mercado está fazendo e colocar o seu toque, tá bom? Aí, o quarto... Agora eu já até me perdi, gente. Não sei se é o quarto ou o quinto erro. Que é o que a gente vai começar a falar agora, que muitos estavam perguntando muito aqui no chat, né? Ai, quanto que eu vou cobrar, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou usar essa coisa do especialista skincare? Nária, você vai fazer exatamente o protocolo F3, etapa 1, tá bom? E aí, você vai, né, conversar com a cliente, ela vai pagar você, aí você vai fazer a etapa 1 junto com o protocolo, a etapa 1, né, que é o protocolo F3, junto com o protocolo de melasma, tá? O protocolo de melasma tá ali bonitinho, tá? Você vai pegar, estudar e aplicar na cliente. Mas aí, gente, vocês vão entender melhor agora. Prestem atenção aqui. Não vou nem olhar o chat aqui agora para não sair do tema da aula. E aí, guardem as perguntas para a gente responder daqui a pouquinho, tá bom? Não... Quarto ou quinto erro, né? Que eu já me perdi. Não associar o skincare com o que você já faz. Gente, quem aí já atua, já faz qualquer coisa, ou até mesmo é estudante na área da estética, da saúde ou estética. Pode ser, gente, que você faça cílio, sobrancelha, corporal, cabelo, maquiagem, não importa, depilação, tudo isso é a área da beleza. O trabalho cosmético, coloca já trabalho, ou já sou estudante, ou, né, coloca não faço absolutamente nada, né? Só para entender. Que eu acredito que a maioria aqui já faz alguma coisinha, já estudou alguma coisinha, tá? Harmonização, legal. Daí, gente, já trabalho, sou farmacêutica, trabalho com harmonização, faço facial, trabalho com cosméticos, já trabalho. Beleza. Principalmente... vambora, Jéssica. Estamos aqui para isso. Estudante de medicina, não faço nada. Já trabalho, mas é estudante, tá certo. Trabalho, sou estudante também. Então, gente, por que eu tô perguntando isso, né? Porque, inclusive, gente, para quem tá com dificuldade de colocar em prática, deixa eu falar uma coisa com vocês, que é muito importante, vou até tirar o slide aqui. A gente, nesse momento, né, começamos essa semana a fazer um desafio de implementação do Focus. Gente, quem tá com qualquer dificuldade, todas vocês, recomendação de Mames, né? Todas vocês participarem do desafio de implementação. Independentemente se Gabi, eu tô avançada, tô iniciando, não sei, já fiz, nunca fiz. Independente, todas vocês participarem a gente mandou todas as orientações nos grupos do WhatsApp, o grupo de avisos, né? Gabi, eu não tenho acesso ao grupo, né? Não vi. Chama o nosso suporte. Eu vou até pedir para o time colocar aqui o link do suporte para vocês não deixarem de participar do desafio de implementação do Focus que a gente mandou lá no WhatsApp, tá bom? Todas as orientações para vocês conseguirem participar, tá? Ainda dá para participar. E quem não viu, quem não tá no grupo, quem não tá no grupo, chama o nosso suporte para vocês fazerem, tá bom? Inclusive, gente, antes da gente começar esse papo, que agora vai ficar, preciso da máxima atenção de vocês. Então, antes da gente começar esse papo, eu vou colocar aqui também a chamada. Nath, coloca aqui para mim o coisa da chamada, por
Foi. Gente, a chamada. Daí você vai botar aqui o QR Code. Tem grupo de avisos e a discussão das alunas é lá na SBS. ILA. Tá bom? E aí, quem não tiver no grupo, quem não tiver visto o desafio, chama o nosso suporte para ajudar vocês. Beleza? Agora, a chamada de hoje, gente. Só você escanear aqui o QR Code. A palavra de hoje é posicionamento, né? Coloca seu nome, né? E essa chamada, ela vale por causa daquele projeto da Herdeira de Destaque. Então, vocês participando dos encontros aqui é uma forma da gente premiar vocês, tá bom? Então, é só você seguir esses passinhos, beleza? Qualquer coisa, salva o link, né? E, enfim, nosso time vai ajudar vocês aqui também, tá? E aí, faz ali a chamada e volta para a aula, que agora o nosso papo vai ficar, né? Começar a falar de produto, sobre como que a gente vai combinar o que você já faz com skincare, como é que você vai se posicionar. Então, gente, se posicionar como especialista em skincare é possível, sim, mas não é obrigatório, tá? Por exemplo, quem já faz... Ana, coloca essa discussão lá na SBS para a gente trocar com você. Ou então chama o nosso suporte, mas lá na SBS é onde a gente consegue discutir melhor. Vai ser uma ótima discussão, tá? A gente está enviando aqui... a chamada no chat também, tá bom? Colocamos aqui o link da chamada no chat. E eu acredito que semana passada a gente nem teve, gente. Então, o que importa é o hoje. Foca na de hoje, tá? Foca em assinar a de hoje. Então, gente, e foca em prestar atenção aqui, que é o mais importante, tá? Que isso vai gerar muitos frutos para vocês. Então, por exemplo, eu vi que algumas pessoas aqui fazem harmonização. Ai, Gabi, eu faço harmonização, eu sou formada, sou biomédica, sou estudante de biomedicina, sou não sei o quê. Aí, gente, o que é importante? Você entender se é interessante ou não para você colocar especialista em skincare. E quando eu falo se posicionar como especialista em skincare, eu não tô falando de você falar em um conteúdo ou outro que você é especialista em skincare. Isso você pode falar. Mas é isso ser seu posicionamento principal, entende? É você colocar, por exemplo, na bio, especialista em skincare, igual vocês colocam biomédica, igual vocês colocam pós-graduado, não sei o quê, né? Então, aí é interessante avaliar se vale a pena ou não. Por exemplo, para quem é estudante, acredito que pode valer a pena, né? Colocar especialista em skincare ao invés de estudante, porque pode te gerar uma autoridade a mais, sabe? Agora, para quem já tem pós, né? Acredito que não vai ser mais isso. Você pode colocar até ali na sua bio alguma coisa relacionada a skincare, mas acredito que não vai ser botar especialista em skincare que vai mudar o jogo para você. Tá bom? É claro que isso vai variar, né, de caso para caso, né? E aí cada um precisa fazer essa autoavaliação. Se vai colocar, se não vai colocar, né? É possível, mas não é obrigatório. E aí vamos bater esse papo para a gente entender como que vocês vão fazer esse posicionamento, porque o posicionamento começa com o quê, gente? Começa com o público, que a gente já falou, e com o produto, com o serviço que vocês vão oferecer. E agora a gente vai falar desse serviço, né? De como que a gente vai embalar esse serviço para as pessoas entenderem o quão valioso que ele é, tá? Então, quais são os erros principais aqui que eu vejo que vocês cometem? Primeiro erro é vocês não darem um nome, né, para esse serviço.
né? E eu coloquei aqui produto, mas é mais serviço, né? Para esse plano de tratamento que vocês vão criar. E eu vou trazer aqui exemplos para vocês, tá bom? Então, esse é o primeiro erro. Vocês, né, vocês chamam de consultoria de skincare. Ou então vocês chamam de Botox com consultoria de skincare, né? E não, isso pode ter um nome. E eu vou exemplificar, tá? Segura aí que eu vou exemplificar. Mas esse é o primeiro erro que eu vejo que vocês cometem. Que você pode chamar de programa pele, programa pelezinha, método pele de ouro, pele de porcelana, pele de pêssego, pele... inclusive tem um e-book lá no Focus que tem nomenclatura, né? Que tem ideias de nomenclatura. Pele sublime. Daí, gente, então a gente vai entender que é importante você dar um nome para esse plano de tratamento. O segundo erro que eu vejo vocês cometem, né? Principalmente quem já atua presencial, é você achar que só dá para vender a consultoria online. Aí você separa as coisas assim, ó. Você separa isso daqui, é só isso daqui que eu faço presencial e a consultoria eu só posso vender online. Então, eu vejo que vocês não conseguem juntar. E a gente está aqui para isso, para entender como é que vocês vão fazer para juntar, tá? É botar também a cachola para pensar aqui junto com a gente, tá bom? Então, gente, é você achar que você só consegue vender consultoria online. Isso não é realidade. A gente vai buscar sempre combinar, né, para você maximizar o seu lucro. Pele luxo, pele de seda, maravilhoso, tá? Então, não é só online. Se você já trabalha presencial, associa no presencial, tá? Terceiro erro é achar que a entrega e o valor precisam ser fixos. E aqui, gente, eu vou explicar para vocês, tá? Por exemplo, a Tayla colocou aqui pele de seda. Vamos supor que a Tayla ela faz botox, mas ela também faz limpeza de pele. São duas coisas completamente diferentes. O pele de seda, ele pode ser o mesmo nome para dois serviços que são embalados de forma diferente. Daí, vou exemplificar, né? Porque primeiro a gente vai falar aqui, eu vou dar exemplo para quem atua com produto físico, vou dar exemplo para todo mundo, tá? Mas vou começar aqui com serviços, para quem vem serviços e procedimentos, tá? Então, exemplo, gente. Inclusive, é o exemplo da Rita. Rita tá aqui, que é, inclusive, mentorada. Minha mentorada maravilhosa. Então, gente, por exemplo, o plano Pele de Diva. Vamos supor que a Rita, né? O cliente 1 chegou lá e a Rita percebeu que o ideal para essa cliente seria o skincare com bioestimulador. Ela vai oferecer para o cliente 1 o skincare com bioestimulador. Então, ela vai somar mais ou menos o preço ali também, né? Então, vamos supor que ficou ali R$ 2.500 para o cliente 1, né? Aí, para o cliente 2, ela percebeu que, poxa, eu acredito que para essa queixa, o laser pode ser melhor que o bioestimulador. Então, o mesmo plano de diva, né, com procedimentos diferentes, com preços diferentes, mas com nome igual. Então, o mesmo nome do plano e com entregas, o preço também não é igual, tá? O preço diferente. A parte do Story para garantir pontos em dobro, para quem quiser, tá? É só postar o Story marcando a Escola da Pele, tá? E tira o print para colocar na chamada, beleza? Então, gente, presta atenção aqui, ó. São
são entregas diferentes, preços diferentes e o mesmo nome. Então, entregas diferentes, preços diferentes e o mesmo nome. Vocês entenderam? Pegaram isso? Que pode ser o mesmo nome, só que o plano Pele de Diva para Amanda é diferente do plano de diva para Carolina, porque são pessoas diferentes, mas ela montou o plano para Pele de Diva daquela cliente. Entenderam isso, gente? Conseguiram pegar? Então, gente, para quem faz botox, harmonização, quem atua com rejuvenescimento, né? Aí, o que vocês podem chamar? Plano Pele Jovem, né? Protocolo Pele Jovem, método não sei o quê, Pele dos Sonhos. Aí eu coloquei aqui, ó, precificação, 1.497, porque assim, só o botox, dificilmente vocês vão, né, menos de que R$1.000, né? Espero, né? Então, o Botox mais o skincare, 1.497. E eu coloquei aqui o céu é o limite. Boa, Rita! Maravilhosa! Então, o céu é o limite porque vocês podem... Inclusive, tem uma mentorada que chegou a cobrar 9.000, né? Que ela uniu... e fechou, tá? E fechou. Uniu o Botox, né? Uniu o skincare facial com corporal que ela faz. Vendeu hoje, inclusive. Maravilhosa. Então, gente, você consegue colocar o mesmo nome e aí isso que você vai reforçar no seu posicionamento, né? Os seus conteúdos, você não vai ficar falando de Botox e bioestimulador, né? Você vai falar, por exemplo, Rita, o que é importante, né? Ela falar sempre nos conteúdos dela, né, do plano Pele de Diva. E aí ela pode falar, né, no caso de um cliente, hoje o caso do plano Pele de Diva, hoje o que a gente fez aqui no plano Pele de Diva dessa paciente? A gente fez o bioestimulador e não sei o quê, e o skincare. Aí na outra cliente, gente, o plano de diva, de pele de diva dessa cliente foi tal coisa e tal coisa. Entende? Então, ela pode usar isso nos conteúdos, mas sempre reforçando pele de diva. É mais importante do que você falar do Botox, da harmonização, porque posicionamento é o que você repete. É o que o público vai lembrar sobre você. Entende? No seu caso, seria isso, Rê. É personalizado. Então, você vai ver o que faz sentido para aquele cliente. Eu prefiro que seja um único nome para vários procedimentos. Principalmente quem faz aí procedimento injetável e tudo mais, tá? E aí, posicionamentos legais para quem faz harmonização. Eu te entrego o resultado sem ninguém saber o que você fez. Porque, gente, todo mundo quer ficar diferente. Todo mundo, né? Todo mundo quer ficar diferente, não. Todo mundo quer ter aquele resultado discreto. Ninguém quer ficar parecendo que fez alguma coisa, né? Então, um tipo de posicionamento legal é entrega o resultado natural, sem ninguém saber o que você fez, né? Outro posicionamento legal para quem faz harmonização. Eu te entrego o resultado sem que você fique igual a todo mundo, né? Porque ninguém quer ficar igual, né? Aquele mesmo resultado que tá todo mundo igual. Gosto, Cláudia. Gosto, tá? Magnólia, chama o nosso suporte, tá bom? Para o certificado que a gente te ajuda. Essa aula, gente, vai ficar salva, inclusive, tá bom? Vou falar dos casos de maquiadora também, Cris. Essa aula vai ficar salva. Eu sei que é algo complexo isso, essa coisa do nome. Mas vocês vão encontrar o de vocês. Até porque a gente tem aula só disso lá no Focus também. Aula só de nome, tá? Então, não precisa ser agora. Você não precisa encontrar um nome agora, tá, gente? Calma, eu vou falar quando for só a consultoria de skincare também, tá bom? Então, é um posicionamento interessante aí para quem faz botox, harmonização, rejuvenescimento. Agora, para quem trabalha mais com despigmentação, clareamento, aí pode ser o pele livre de manchas.
adeus manchas, né? E aí você vai também somar o preço do protocolo que você já faz, do laser, do peeling, né, da luz intensa pulsada. Você vai somar o preço do que você já faz com a consultoria para manchas. Então, né, até botei aqui, né, passa também de 997, tá? Foi até algo que é a partir de, né, que vocês poderiam cobrar. Também microagulhamento, eu sei que muitas de vocês fazem microagulhamento. Microagulhamento é muito legal para manchinha de acne, aquela manchinha vermelha, que é o eritema pós-inflamatório. Gente, junta a fórmula de eritema com o protocolo, com o microagulhamento, é maravilhoso isso, tá? E vira o protocolo show manchinhas, né? 2 a 3 sessões de microagulhamento, mais a consultoria, né? Por 997. Segura aí, Rê, porque a gente vai responder todo mundo, tá? Mas, de fato, se muita gente tiver chamado, a gente vai respondendo aos pouquinhos, tá bom? Gente, Rita, que maravilhosa. Associei Botox, bioestimulador, jato de plasma, mais skincare, R$7.000. Maravilhosa, que orgulho de você. Nathalie, não precisa de mais nenhum curso, tá? Já tem tudo no Focus. Inclusive, tem coisa... desafio você a assistir tudo que tem no Focus. Então, você não precisa de nenhum outro curso, tá bom? Eu acho que... Time, vocês me ajudam a encontrar o nome da aula de nomenclatura, que tem até o e-bookzinho de nomenclatura? Magnólia, estranho isso. Manda de novo, porque pode ser que o suporte tenha dado algum bug, né? Tenha caído em algum momento, né? Que é o único caso que a gente né, pode deixar de responder, porque aí a gente perde a mensagem, né? Que são momentos muito... janelas de tempo muito pontuais. Daí manda de novo, quando for assim, tá? É raro, mas se aconteceu, manda de novo, manda uma outra mensagem, tá bom? Aí, seguindo aqui, gente, limpeza de pele. Uma limpeza mais consultoria de acne, pode ser 497, né? 3 limpezas mais a consultoria, né? 997. Aí você pode chamar de protocolo Chocravinhos ou programa Pele Lisinha. Então é muito, muito legal associar também com limpeza de pele. E, gente, o cliente que foi só para o skincare, você vai cobrar o preço do skincare. Inclusive, deixa eu falar uma coisa que nada a ver com a aula, porque eu sei que aqui tem muita gente que veio do zero, né? Que é novata. Daí, gente, para vocês, o que eu sugiro? Que vocês façam o desafio de implementação, tá bom? Por quê? Porque lá eu falo para vocês a sugestão de como começar a precificar. Por exemplo, eu sugiro que primeiro vocês peguem uma cliente modelo. E aí, a cliente modelo, para quem tá do zero mesmo, pode cobrar um valor bem simbólico, tipo R$97, só para a pessoa se comprometer e você ter o seu primeiro resultado, tá? Agora, para quem já atua, você pode e deve cobrar, né, R$300, né? Aí eu sugiro cobrar já um valor mais que a gente também vai ver que é simbólico, né? Porque o protocolo de R$300, acho que só tem 2, né? Que é o mais básico de todos, que é o de equilíbrio cutâneo. Mas você poderia cobrar aí o valor de R$300, por exemplo, se você, né, tá ali, se você já atua na área e tá pegando sua primeira cliente modelo para os primeiros resultados, tá bom? Gente, mais o desafio... o desafio a gente já tinha liberado, tá? Nos grupos. E aí, se por algum motivo vocês não estão nos grupos, manda uma mensagem que a gente vai ajudar vocês, beleza? Não vai acabar o desafio por isso, não. Combinado? Você vai conseguir participar. Legal. Aí, gente, seguindo aqui, né?
Então, uma limpeza mais consultoria de acne, 497, né? Que é super legal, com limpeza de pele. Então, gente, e se você não... Gabi, mas eu não vou vender com a limpeza de pele. Aí você vai cobrar o valor da consultoria normal. Sendo que, se for a primeira cliente, que a gente fala que é cliente modelo, você pode cobrar um valor inferior, tá bom? Que é 97 ou então R$300. De 97 a 297 reais aí para cliente modelo, tá bom? 97 se você tiver do zero, 300 reais se você tiver aí se você já tiver cliente na área. Maravilhosa, Geralda. Não, mas você também não precisa, Andressa. Inclusive, eu sugiro que você comece por aqui, só com o atendimento online, porque limpeza de pele tem muito custo, tá? Tem custo de material, de maca, de negócio para extrair, né? Tem um monte de coisa que você iria precisar. Então, foca no que você tem, foca nisso daqui, tá? Vende, consegue lucro e aí depois você avalia. Tá bom? Se você quer aprender mais só com isso daqui e online, inclusive, você já consegue ganhar muito dinheiro, tá? Então, você já consegue um bom lucro aí, né? Porque afinal, quase não tem custo para você. Quem atua com corporal, né? Depilação, estrias, corpo, você pode ter um protocolo de depilação com clareamento corporal, né? Pode ter protocolo de estrias, que tem também na plataforma. Aí também você vai somar, né, o skincare com o que você faz, já com o protocolo que você já faz. Gente, tem até gente que faz skincare, né? Que trabalha com cuidado com cabelo, que conseguiu associar com skincare. Tem gente que trabalha com cílios e consegue associar com skincare, tipo, cuido da sua pele e do seu olhar, cuido da sua pele e dos seus cílios, né? Faz o desafio, Tayla, porque até isso tem que olhar o protocolo direitinho, ver a queixa do seu marido, se ele tem uma queixa legal, vai ter um resultado visível, né? Legal, tá bom? E aí você vai fazer de acordo com a queixa, tá bom? Não é só o tripé, vai orientar o protocolo mesmo, para você gerar os primeiros resultados, tá bom? Elô, a consultoria não é apenas uma consulta, é o acompanhamento, tá? E aí o acompanhamento varia de acordo com a queixa, mas em geral ele envolve 2 consultas, tá? Avaliação mais 2 consultas, uma de ação e uma de ajuste. Isso tá tudo explicadinho ali na etapa 1 do Focus também, tá bom? Então, gente, dá para associar com cabelo também, capilar, mais skincare, mais corporal. Skincare com sessões de spa, né? Que eu tenho essa aluna que tem um head spa, que é bem legal. E aí os 2, né, são o plano head spa, né? Sendo para cliente 1, o plano head spa foi capilar, mais skincare, mais corporal. E para cliente 2 foi um protocolo diferente. Terapia capilar, vender junto com protocolos de dermatite seborreica. Gente, eu sei que quem tá chegando agora, né? Eu sei que vocês sempre ficam indo, onde tá tal coisa, né? Fiquem tranquilas que a gente tem um suporte para isso também, para ajudar vocês. Só segurem aí, tá? Porque eu sei que depois dessa aula, provavelmente o suporte vai estar bombando. E vocês quiserem, mandem também na SBS, né? Que as alunas das antigas também vão ajudar vocês, que a gente sempre recebe vocês muito bem. E aí, a Karine já ajudou você aqui, tá? Mas se mesmo assim não encontrar, chama o nosso time que a gente te ajuda. E é normal, né? É normal ter mais essa dificuldade de encontrar as coisas no início. Daqui a pouco você tira de letra, porque tem muita coisa realmente na plataforma. E aí eu sugiro que você vá fuxicando, né? Vá fuçando mesmo que você vai encontrar. Tá bom? Tainá,
Ó, eu sugiro você já começar a divulgar até mesmo sem ter resultado, tá? Por quê? Porque isso pode estar te sabotando, né? E muitas vezes coloca lá no SBS também o seu caso, porque eu vejo que muita aluna faz o skincare em si, e aí tem muita coisa quando a gente olha pra gente, a gente tem muito ponto cego, né? A gente tem muita coisa que a gente não observa. Então eu colocaria lá no na SBS o que você tá usando, para de repente a gente te ajudar, tá bom? Aí vamos lá, gente. Terapia capilar pode vender junto, por exemplo, com o protocolo de dermatite seborreica. Maquiagem, que também é capilar, né? Que é o skincare capilar, que dá para fazer também. Então dá para juntar com tudo. Maquiagem, quem falou aí que vende maquiagem? Vocês podem vender o skincare makeup, né? Que é uma maquiagem junto com o skincare. Seja elogiada não só pela sua base, mas também pela sua pele. É um exemplo muito legal de posicionamento. Seu rosto naturalmente maquiado com skincare, né? Com skincare e make natural, né? Então, posicionamentos muito legais para quem faz maquiagem, tá? Produto físico, e eu tô passando aqui esses posicionamentos um pouco mais rapidinho também, porque eu sei que não tem tanta gente assim que atua com isso, tá bom? Mas vocês podem e devem usar esse posicionamento aqui. Aí, por exemplo, produto físico. Eu tenho uma aluna que ela tem o pele de Afrodite. Ela trabalha com produtos naturais. Então, ela consegue associar o skincare, né, para cliente 1. Ela vendeu o skincare com os produtos da própria marca. Para cliente 2, ela não queria os produtos, queria só o skincare. Vendeu só o skincare. Tá bom? Daí, né, como que a gente vai unir o produto físico com consultoria? Possibilidades, tá? Coloca lá pra gente também, Ana Clara. Produto físico mais consultoria. Como unir? Você pode vender a consultoria com ou sem os produtos da sua marca, né? E aí, Gabi, mas como que eu vou escolher os produtos da minha marca? Minha marca tem um monte de produto. Você pode fazer um plano, por exemplo, só o tripé da skincare mais a consultoria, né? Ou então você pode fazer outro plano, só um produto mais a consultoria, né? Ou então, para cliente que fechar a consultoria essa semana, eu vou enviar um produto, né? Então tem várias formas de você fazer se você atua com produto físico. Então você pode entender se você quer enviar junto vários produtos, vai ser o skincare completão, né? Ou se vai ser só o básico, né? Só o tripé, ou só com um produto. Então, tem várias formas que você pode criar aí também. Ver o que faz mais sentido para você. Eu sei que parando anticoncepcional tem que entrar com todas as armas, mas mandem os casos de vocês lá na SBS que vamos buscar ajudar vocês. Combinado? Daí, gente, estratégias de precificação, né? Como é que vocês podem fazer com produto físico, né? Isso daqui precificando baixo, tá? Que dá para ser mais que isso. Vamos supor, a consultoria mais os produtos, né? Para quem está iniciando, por exemplo, você poderia fazer por 497. Só a consultoria R$300, né? Os dois juntos, 497, sendo que o kit de produtos fica ali entre 150 e R$250, sabe? Então daria para fazer dessa forma. Você sempre oferecer antes a consultoria com os produtos, tá? Que é o pele de Afrodite, por exemplo. Aí a pessoa não quis, né? Aí você entende o que ela quer, né? O que é mais importante para ela agora? A consultoria, seu acompanhamento, né? Já ter as orientações para começar a ter resultado, ou se ela quer só o kit de produtos. Aí você pode vender separado também, tá bom? Gabi, mas aí no protocolo, né, que eu preparei para cliente, não é tudo da minha marca. Não tem problema, gente. Mesmo que você trabalhe com uma marca, você não precisa, você pode ou não, né, orientar o produto de outras marcas também.
Inclusive, isso acredito que aumenta a sua credibilidade. Ó, apesar de trabalhar com essa marca, eu oriento produtos de outras marcas também. Tá bom? Então, gente, ILA é perfeitamente normal, meu amor. Você não entrou em focos nem uma semana, tá? Então, o que, que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês vão estudando. E aí, daqui a pouco, escuta, né? Que eu sei que é muita informação. Então, escuta e vai aplicando conforme a gente ensina. Eu sei que essa aula aqui é bastante informação. Eu quis justamente dar essa visão geral para vocês. Mas não se diminui por isso, não se sabota por isso. Tá bom? Daí, gente, ai, Gabi, mas eu tô do zero. Ou então eu quero recomeçar. Eu até trabalho com produto, né? Eu até trabalho com procedimento tal, mas eu vou fechar minha clínica, eu vou fechar meu espaço, vou trabalhar só com skincare online. O que eu sugiro? Que vocês busquem pelo menos 1 ou 2 nichos, né? Que são áreas, né? Nessa aula de nomenclatura, né? De como dar um nome para o seu produto, acho que é esse o nome da aula. Como dar um nome para o seu produto, que é na etapa 2 do Focus. Eu falo também dessa questão de nicho, tá? Então, tem várias formas de você encontrar seu nicho, mas o que eu gosto de fazer? Com base na afinidade, por exemplo, eu sempre gostei muito de acne porque eu tive acne lá na adolescência. Ou então, eu vou escolher pelo resultado. Tem muita cliente com resultado, né, de melasma. Então, eu consigo gerar muito resultado para quem tem melasma. Apliquei o protocolo de melasma, adorei, né? Gerei muito resultado, quero fazer melasma. Tá ótimo também. Então, busquem, né, o nicho por afinidade, o que gera mais resultado, o que te gera mais lucro. E por último, é o público. Então, assim, às vezes, se você fazia limpeza de pele antes, tem muita gente ali que te segue, que te pede ajuda de acne. Então, é bem interessante que você foque mais em acne. Entende? Boa, Maricele! Boa! E aí, gente, vocês se sabotam muito também, sabe? Porque assim, ninguém tem a pele perfeita, não, gente. Olha só, deu 1 hora de aula que minha pele já tá ficando um pouco oleosa, tá vendo? E às vezes eu poderia ter vergonha disso também. Nossa, como é que eu, uma especialista em skincare, vou ter a pele oleosa? Gente, eu perco credibilidade com isso? Não, porque é o quê? É o conhecimento também, sabe? Então não se sabotem, tá? De vez em quando eu tenho acne, né? Acne é crônico, eu tenho, nasce uma espinha. Então já pensou se eu não atendesse porque eu tô com uma espinha? E às vezes nasce mais de uma, né? Então, não se sabotem, tá bom? Não é porque vocês não porque vocês, eu sei que vocês também são muito exigentes com vocês mesmos, no sentido de se não tiver perfeito, eu acho que tá ruim. E às vezes não tá ruim, né? Tem um meio termo aí. Ana, muitas vezes o peeling não resolve, tá? Porque a acne é condição crônica, né? Então, pode até ajudar inicialmente aí a renovar essa pele, mas só o peeling não é o que vai tratar. Beleza? Gabi, mas eu vi que você falou de um monte de coisa aí. Mas eu vi que você tá falando de procedimento, de atendimento, né? De skincare. E se eu não quiser atender? Também dá para você não atender. Mas aí, que legal, Ale. Dá para você não atender, né? Aí, quais são as outras ideias? Né? Você pode ter um desafio, um workshop, né?
a análise da pele, né? A consulta, né, é de certa forma atendimento, então não vou nem contar com isso. Então, desafio, workshop, e-book, curso. E aí, mesmo que você não queira atender, o que eu vou sugerir para vocês, né? Colocar o seu atendimento num preço lá bem alto, tipo assim, R$2.000. Porque aí você consegue, né, meio que aquele atendimento vale a pena, mesmo que seja algo que você detesta, né? Nossa, eu detesto atender, não quero saber de atendimento. Mas assim, de repente, por R$2.000, né? Poucos clientes, vale a pena, se alguém quiser. Né? Então, se você não quiser ficar trabalhando com atendimentos, vale a pena colocar o preço bem alto, porque é oferta e procura. Né? Se você bota o preço mais alto, vai diminuir ali você diminui ali as pessoas que podem ter acesso a isso, né? Então, vão ser poucas pessoas, mas pagando mais caro. Tá? Então, sugestão, mas isso daqui é mais até para quem está mais avançado, tá? Gabi, eu quero ter todos esses formatos aí. Posso? Pode e deve, gente. Mas, inclusive, para Ila, né, que estava aqui desesperada porque não está entendendo nada, né, que é muita coisa, né? Uma coisa de cada vez. Respira. Foca em atender a primeira cliente modelo e gerar muito resultado para ela, né? Um bom produto, um bom resultado, gente, sustenta seus próximos passos. Tá? Entendam isso. Um bom resultado sustenta seus próximos passos. Você que não está tendo resultado na própria pele, pega um cliente. Né? Não fica parada. Pega um cliente, mesmo que seja um valor inferior. Então, gente, eu acredito que a gente pode tudo na nossa vida. Né? Eu posso ter desafio, não sei o que, mentoria. Pode, mas uma coisa de cada vez. Porque cuidado para vocês não serem o bandejão da estética, né? E dispersar muita energia, divulgando muita coisa. Por que eu sugiro, quem tem um monte de procedimento, focar, por exemplo, como a Rita, no pele de diva? Porque aí você coloca energia num lugar só, em divulgar muito uma coisa só. E aí você vai ser conhecida por isso, daqui a pouco vai estar todo mundo querendo o pele de diva. Né, com a Rita, entende? É uma coisa única, diferente do que tá todo mundo fazendo. Então, vale muito mais a pena você focar energia numa coisa só do que ficar divulgando. Um dia você fala de peso de pele, outro dia você fala de microagulhamento, no outro dia você fala de skincare para acne, no outro dia você fala não sei o quê. Entenderam, gente? Maravilhosa. Então, gente, faz 50 mil reais, e 50 mil, quando eu falo 50 mil reais, pode parecer muito, mas assim, em um ano, né, você vendendo direitinho, né, ali o seu skincare, dá para fazer. Por quê? Porque, né, a proposta de vocês começarem a fazer os 5 mil por mês, em um ano vocês faturam 50 mil. Né, pegar, aplicar bem direitinho, começar a vender, focar, né, claro, né, aplicando direitinho é possível. E aí, qual que é a minha sugestão? Não fica criando vários, criei um e-book, daqui a pouco um desafio, daqui a pouco uma mentoria, daqui a pouco não sei o quê. Cria um de cada vez, foca ali na consultoria, né, ou que é no seu atendimento, no seu combo de valor, né, que é o procedimento junto com o skincare. Fez um dinheirinho com isso, aí sim cria outro. Que aí você valida um antes de criar outro. Que é o que a gente fala aqui, que é o core business, né? Que a gente fala muito disso também. Vai falar ainda mais na mentoria. Inclusive, a mentoria, a gente vai fazer um restart, né? A gente está recebendo novas mentoradas. Não sei se tem alguém aqui que se tornou nova mentorada. E a gente vai começar, vai dar início, né, vai receber essas mentoradas já na semana que vem. Então, eu sei que muitas de vocês estão entrando agora no Focus, né? E acredito que vocês devem sim focar no Focus. Mas, né, se você acredita que é o seu momento de ver acompanhado, eu não fico divulgando a mentoria em geral, porque é algo bem seleto, né? Mas se você acredita que é o seu momento,
coloca seu nome aqui, que meu time vai te explicar sobre a mentoria. Entender se é o seu momento também, tá? Essa aula aqui não é para falar de mentoria, né? Mas eu acredito que pode fazer sentido para alguém. E aí, aplicando aqui, o meu time vai te falar também se é o seu momento, tá bom? Então, vai te explicar tudo sobre preço, o que está incluso, né? E a mentoria tem sim, tem um contato mais próximo, tá bom? Então, gente, independentemente, eu acredito que o Focus, ele é de fato a metodologia mastigadinha. Agora, Gabi, eu tô precisando da sua visão, né? Para você me dizer, me ajudar a fechar aqui o meu produto, né? Entender o que eu vou fazer, a precificar, a ter essa visão de negócio, a entender meu core business, meu ecossistema de produtos que eu posso criar. Daí, pode ser que seja o seu momento, aí eu vou falar para você aplicar, mas acredito que a grande maioria, se você acabou de entrar, foca no Focus, foca em gerar, inclusive no nosso desafio de implementação, gerar seus primeiros resultados, e aí você vem para a mentoria no momento seguinte, se fizer sentido para você. Combinado? Mas se você sente que já quer, né, acelerar, aplica para a mentoria, que vai ser um grande prazer a gente já iniciar aí com você. Tá? Gabi, mas como que eu explico a consultoria para cliente, né? E aí, gente, o que eu vejo que vocês fazem, né? O que eu vejo que vocês fazem? A minha consultoria compõe de 3 fases. A primeira fase já manda o textão. Gente, o cliente não vai nem ler isso. Vocês entendem? Se você recebesse esse texto aqui, você ia ler? Você ia ficar com preguiça, não ia? Seja sincero, né? Ainda mais que é um texto sem negrito, sem nada, né? A cliente fica com preguiça de ler. Por mais que seja um texto bom. Qual que é a melhor forma? Qual que seria uma melhor forma caso a cliente te pergunte, né? Caso a cliente te pergunte, você poderia falar o seguinte, vou transformar a sua pele, eu vou gerar resultado para você em 3 fases. Primeiro, eu vou fazer uma avaliação completa da sua pele. Depois, eu vou te entregar um plano personalizado para gerar resultados de acordo com sua queixa. E, por último, eu vou ajustar conforme a sua evolução. Eu vou otimizar a sua rotina para gerar resultado. Então, gente, vocês entendem que, assim, num parágrafozinho dá para você comunicar isso tudo, mas tem um jeito melhor que isso. Tem um jeito melhor que isso. E aí eu vou mostrar aqui para vocês até de uma outra aula que isso daqui, gente, inclusive tá no desafio, tá? Então, que é o textinho que eu falo para vocês mandarem para cliente para fechar cliente modelo, inclusive para fechar os primeiros clientes. Por exemplo, se você for entrar em contato com alguém, né? Então tem as formas de entrar em contato, você pode ou esperar que alguém entre em contato, ou entrar em contato ativamente. Eu sei que fulano tem acne, eu sei que fulano tem melasma. Entrar em contato com a pessoa, oi fulana, preparei um conteúdo com muito carinho, lembrei de você. Aí você vai enviar o e-book que tem no Focus, que a gente dá esse e-book para vocês enviarem. Me fala se você gostou e, por sinal, como é que você tá por aí? Você vai puxar a conversa. Vai esperar ela te responder para puxar assunto de pele ou skincare e seguir. Fulano, inclusive, não sei se você viu, mas atualmente eu tô trabalhando com rotina de skincare. Por sinal, tem alguma coisa na sua pele te incomodando? Me conta que eu já quero começar a te ajudar. Então, se fizer sentido, né, você pode até pedir foto ou não, né? Me conta, me manda uma foto aí do que tá te incomodando, que eu quero começar a te ajudar, né? E aí você vai seguir, né? Já tô super animada com o que você enviou. Não precisa nem ser foto, tá? Às vezes a pessoa tem vergonha, mas tô super animada com isso que você me enviou, com isso que você falou. Então vamos acabar com essa acne de uma vez por todas? Vamos acabar com isso que te incomoda de uma vez por todas? Aguarda a resposta. Maravilha, eu tô bem animada, eu já trabalho com isso
né, você pode falar, tô fazendo uma nova formação em skincare, por isso, apenas para você que tem essa queixa, que eu gostaria muito de ajudar, eu consigo fazer por apenas R$97. E aí, gente, se você já tiver cliente, você vai fazer R$300. 97 é para quem está iniciando, tá bom? Para quem já atua, né, já faz procedimentos e tudo mais, apenas para você que já tem essa queixa, eu consigo fazer por apenas R$300, né? Todo esse tempo de acompanhamento, por exemplo, 4 meses de acompanhamento, né? Consulta de avaliação, ação e ajuste, a fase de avaliação, ação e ajuste. Eu só preciso do seu comprometimento, porque eu quero te acompanhar para ficar com a pele linda. Você prefere fazer esse valor no Pix ou transferência? Gente, essa pergunta aqui é muito importante, inclusive dando essas duas opções. Você prefere Pix ou transferência? Você prefere valor à vista ou parcelado? Geralmente vocês não têm a coisa de maquininha de cartão e tudo mais, aí você bota. Eu sei que Pix e transferência hoje em dia é a mesma coisa. Aí você vai botar, você prefere Pix ou transferência? Tá bom? Porque as pessoas têm que ter duas opções, senão elas não respondem. O que você achou? Fica bom para você? Aí ela não vai querer. Entende? Daí, gente, vamos. Então, é isso. Vocês entendem que essa forma de comunicar que a gente ensina para vocês também é super diferenciada, porque não é mais um te empurrando. Primeiro você pergunta o que a pessoa tem, ela fala do incômodo dela, aí você fala que consegue ajudar ela, e aí fala como que funciona.